Paz do Senhor, boa noite, irmãos, boa noite a todos os amigos aí, aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Segunda-feira, 27 de abril, estamos aqui mais uma vez, trazendo uma ministração. Daqui a pouquinho, o pastor Paulo, na campanha de segunda-feira, vai trazer uma palavra especial ao teu coração. Mas esse dia é um dia especial, por isso que nós estamos começando de uma maneira diferente, não é? Hoje é dia 27, um dia marcado na história. É um dia que nasceu uma pessoa muito especial para a gente, que está aqui do nosso lado. Nós temos na nossa comunidade algumas pessoas importantes que fazem também aniversário hoje, né? Lembrando também lá do Claudinho, que está aí também nos assistindo. Claudinho, recebe mesmo também a bênção, unção, parabéns, um feliz aniversário para você. Mas também agora nós queremos dar toda a honra, toda a primazia também aqui a pastora Lucimara, que está representando toda a comunidade aqui. Eu creio que ela já recebeu hoje os parabéns, nós estávamos conversando aqui, recebeu até uma parabenização lá do pessoal da China, né? Os missionários que estão lá na China lembraram, e com certeza também eles estão recebendo as nossas orações e as orações do casal. Mas nessa noite nós queremos então abençoar a vida da pastora Lucimara, que tem sido um exemplo, tem trabalhado, tem feito aí, verdadeiramente tem feito discípulos no nosso meio, principalmente no meio das crianças, se dedicando. E eu creio que o Senhor está com a mão estendida a abençoar a vida da Lu, a vida do Paulo, toda a sua casa, em nome de Jesus, nome de Jesus. Então recebe, não somente hoje, né? Nós estamos num ano especial, muita gente nem quer contar esse ano, mas todos os dias são especiais para a gente. Então é um ano que está marcando também os nossos corações, com certeza. Então essa alegria, esse amor, que venha se multiplicar no seu coração, em toda a sua casa, em nome de Jesus, tá? Receba mesmo chuva de bênçãos sobre a tua vida, em nome de Jesus, e continue sempre a ser essa mulher especial, né? Uma mulher virtuosa, como tem sido, em nome de Jesus, tá? Um feliz aniversário. Muito obrigada a todos, obrigado por todos os cumprimentos que eu recebi nesse dia. E eu queria resumir esse dia com uma única palavra: gratidão a Deus. Gratidão pelo privilégio de Deus ter colocado na minha vida pessoas tão especiais, pessoas que durante toda a minha caminhada me mentorearam e me fizeram, né, chegar até aqui. Então eu sou muito grata a Deus pelas pessoas que Deus colocou na minha vida, pela minha família, pelos meus amigos, por todos vocês que estão me ouvindo e que hoje fizeram o meu dia diferente. Muito obrigada. Obrigada, gente. Amo muito vocês. O que ela merece? Uma chuva de bênçãos. Aleluia. Como é bom a gente glorificar o nome do Senhor, como é bom a gente estar ao lado de pessoas tão lindas, né? E não tem bem maior do que nós exaltarmos o nome do Senhor Jesus. Cada dia que passa, o seu amor é maravilhoso, cada dia que passa, a sua graça é infinita. Cada momento que nós vivemos é um tempo em que, com certeza, não voltará da mesma forma, mas que juntos nós possamos exaltar esse amor tão lindo. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche
estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Como é maravilhoso te contemplar. Como é maravilhoso te adorar. Como é maravilhoso o teu amor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, Senhor Jesus, queremos o teu nome engrandecer e te agradecer, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, toda a sua família. Nós estamos aí na nossa segunda noite da nossa campanha, né? Como diz o Abel, no nosso segundo elo, no nosso segundo elo aí da nossa campanha. E o tema da nossa campanha, é Encontrando Deus no Deserto. Então nós vamos prosseguindo, né, dando continuidade aí para aquilo que nós começamos a falar na semana passada. E hoje eu quero compartilhar com você, eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 22, do versículo 7 até o versículo 13, tá bom? Então o tema dessa noite, quer dizer, o nome da mensagem dessa noite é Encontrando Deus na Obediência. Então nós vimos semana passada, né, o tema da nossa campanha, Encontrando Deus no Deserto. Mas o tema dessa noite, para aquilo que Deus, Ele quer ministrar, aquilo que Deus vai falar com você, ministrar aí no teu coração nessa noite, Encontrando Deus na Obediência. E quem melhor para a gente falar sobre isso do que um grande homem de Deus, né? O grande homem de Deus, Abraão. Então nós vemos aqui Gênesis capítulo 22, do 7 ao versículo 13, ele fala aí de Abraão e de Isaac, né, a prova, quando Deus ele prova então a vida de Abraão. Vamos ao texto, vamos lá? Então abra a tua Bíblia, você aí na sua casa, eu vou pedir para você abrir lá em Gênesis 22, capítulo 22, do verso 7 até o verso 13. Diz assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha,
mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, o seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas, num mato, e foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Vamos orar? Aí na tua casa, aí no teu sofá, ou na tua sala, onde você estiver agora, ou na tua mesa, na cozinha, onde você estiver agora, fecha agora os teus olhos e vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, muito obrigado por essa noite. Nós te agradecemos, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua bondade, ó Deus, na nossa vida. Muito obrigado. Ó Deus, estamos aqui e clamamos: Espírito Santo de Deus, venha falar conosco, venha ministrar na nossa vida, venha ministrar o teu querer, a tua vontade na nossa vida, é o que nós pedimos. Querido Deus, traga força, traga Deus o renovo, traga Deus um ânimo novo, traga Deus uma força sobrenatural dos céus agora sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada coração. Nessa noite aqui eu te peço, querido Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, né? Quando nós olhamos para a vida de Abraão, né, esse momento da vida dele, da prova, né, quando ele está ali para oferecer o filho em sacrifício, né, quando Deus pede: Abraão, eu quero que você me ofereça o teu filho no altar, né? Então, quando nós olhamos para a atitude de Abraão naquele momento, quando ele pega ali Isaque, já um moço, né, o filho da promessa, aquele filho, quando Deus ele chega: olha, você vai ser pai de uma grande multidão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora está ali Abraão com aquele moço, com as mãos amarradas, deitada sobre a lenha, e ele levantando o cutelo para matar o próprio filho, para oferecer o filho em sacrifício para Deus. É claro que o propósito de Deus e o projeto de Deus não seria que Abraão sacrificasse a vida do próprio filho, porque Deus, a gente vê durante todo o Velho Testamento, Deus ele condenando esse tipo de atitude. Então Deus não estava interessado no sacrifício de Isaque. Deus ele estava interessado na obediência do coração de Abraão. Da mesma forma como Deus hoje, ele está interessado na obediência do nosso coração diante dele, diante daquilo que ele tem nos colocado, daquilo que ele tem nos chamado para fazer. Ele simplesmente obedece o chamado de Deus para a vida dele. O texto diz que ele acorda de madrugada, ele pega o filho, ele pega a lenha, ele pega o fogo, ele pega o jumento, e ele pega os moços, né, os empregados, e eles caminham por 3 dias, até chegar ao monte, aonde Deus havia determinado, para que ele oferecesse a vida do filho. 3 dias, queridos, 3 dias de caminhada, para chegar até aquele lugar, para oferecer o filho em sacrifício para Deus. Então eu começo a imaginar, eu começo a pensar nesse momento, o que passou no coração daquele pai, o que passou no coração daquele homem de Deus, ele levando o próprio filho, ele caminhando com o filho, a ponto do filho olhar para ele e falar assim: pai, eu estou vendo a lenha, pai, eu estou vendo o fogo, mas aonde está o cordeiro? Onde está a oferta para ser colocada em cima do altar? E Abraão simplesmente olha para ele e diz: olha, meu filho,
Deus proverá para si o holocausto, Deus proverá para si a oferta, Deus proverá para si. Quer dizer, Deus Ele vai preparar, meu filho, não se preocupe, vamos caminhando. E eles caminharam e chegaram até o monte, e naquele lugar ele amarra as mãos do próprio filho e deita o filho sobre a lenha. Obediência. O que é obediência, querido? O que é obediência? O que nós entendemos com obediência a Deus? Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 8, ele diz que Cristo Jesus, ele foi obediente a Deus. Ele foi levado, ele se entregou para Deus para fazer a vontade do Pai. Ele simplesmente se entregou nas mãos de Deus, em favor de toda a humanidade. Jesus é o maior exemplo de obediência que nós vemos aqui na palavra de Deus, e Ele é o maior exemplo que nós precisamos trazer também para a nossa vida. Existe uma frase que diz assim, que obediência, ela é a crucificação da vontade. A obediência é a crucificação da nossa vontade. Obedecer é colocar na cruz aquilo que nós estamos sentindo. Obedecer é colocar na cruz aquilo que nós estamos sentindo. Mas eu não estou com vontade de fazer assim. Eu não estou sentindo que eu tenho que agir dessa maneira. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para aquilo que a palavra de Deus nos ensina, muitas vezes nós temos que sacrificar a nossa vontade. Muitas vezes nós temos que pregar no madeiro a nossa vontade para obedecer à vontade. Porque o maravilhoso disso é que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é muito maior, né? Como explica Hebreus, quando nós olhamos para Hebreus, o livro de Hebreus, e Hebreus, quando ele fala de Abraão, ele diz que a fé de Abraão ele foi chamado por pai da fé. Por quê? Porque ele acreditava que mesmo que se ele sacrificasse o filho, seu único filho, ali em favor, para obedecer à ordem de Deus, aquilo que Deus havia exigido da vida dele, Hebreus ele diz que a fé de Abraão era tanta que ele acreditava que Deus, depois que ele matasse o filho, Deus ressuscitaria um menino. Era essa a fé que havia no coração desse grande homem de Deus. É interessante, querido, que quando o comecinho desse texto, né, quando lá o versículo 5 de Gênesis 22, versículo 5, ele diz assim, ele chega para os moços que estão indo com ele, e Abraão ele diz dessa maneira, fiquem aqui, que eu e o moço nós vamos para frente, nós vamos ali, e nós vamos oferecer sacrifício, e depois que oferecemos o sacrifício, nós voltaremos. Olha a fé desse grande homem de Deus. Olha que palavra profética. Nós vamos, eu e o menino, nós vamos ali. Nós vamos oferecer o sacrifício, mas nós voltaremos depois. A palavra de fé, ele tinha tanta fé no coração, que ele estava declarando, eu vou, mas eu volto com o meu filho. Eu vou, mas nós voltaremos. Ele tinha tanta fé, ele acreditava tanto naquilo que ele estava fazendo, que aquilo estava agradando o coração de Deus, que ele sabia que Deus prepararia um substituto. Quando Isaac olha para o pai e diz, meu pai, eu estou vendo fogo. Pai, eu vejo a lenha. Pai, eu estou vendo que está tudo preparado, o Senhor preparou o altar, mas aonde está o holocausto, papai? Onde está a ovelha, onde está o carneiro, onde está aquilo que nós vamos oferecer para Deus? E a resposta de Abraão, ele diz, Deus vai preparar para si. Deus proverá para si o holocausto. Ele estava dizendo para o filho, filho, Deus já tem tudo preparado. Tudo está na mão dele. Ele tem o controle de todas as coisas. Tudo está na mão dele. Deus proverá para si o cordeiro. Quando nós falamos de obediência, eu lembro de uma história que ela fala e retrata muito bem esse momento na vida de Abraão e até com relação à nossa vida, a maneira como nós vivemos.
Tem uma história que diz que havia um fazendeiro muito rico, e esse fazendeiro ele não tinha filhos, não tinha herdeiros. Então ele só tinha ali um casal de empregado que trabalhava com ele, que viviam com ele, que moravam com ele. E ele chega, então ele faz o testamento, ele leva para aqueles empregados e diz assim, para aquele casal: olha, tudo que eu tenho eu vou deixar para vocês. Eu só quero que vocês me obedeçam, eu só quero que vocês façam uma coisa para mim. Eu vou viajar e no meu escritório tem uma cartola com um livro em cima dela. Eu não quero que vocês tirem aquele livro de cima daquela cartola e nem olhem o que está dentro daquele chapéu. Só isso, só isso. Eu vou viajar, tudo que eu tenho, já fiz um testamento, tudo que eu tenho vai ser de vocês, se vocês simplesmente obedecerem a isso. Beleza, pode ir. Então o fazendeiro foi viajar e ficou então aquele casal. E aquela mulher limpava a casa, o homem cuidava das outras coisas. E ela entrando naquele escritório, certo dia, ela começou a olhar para aquilo. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, ela começou a olhar para aquilo e falou: olha, mas não tem nada demais eu erguer, tirar esse livro e ver o que está debaixo dessa cartola, porque quando ele voltar de viagem, ele não vai saber, não vai ficar nem sabendo o que aconteceu. Então ela chama o marido e diz para o marido: olha, vamos dar uma olhadinha. Não, o patrão disse que a gente não pode olhar e nem ver o que está debaixo desse chapéu. Não, vamos dar uma espiadinha de nada e não vai acontecer nada. Então os dois consentiram, concordaram. Mano, vamos tirar o livro, a gente vê o que está debaixo, de repente é um papel, de repente é uma coisa que ele tem guardado, um segredo, ou alguma coisa que esteja ali. Então decidiram tirar aquele livro e tirar aquela cartola, aquele chapéu, para olharem o que estava debaixo daquilo. E quando eles tiram o livro e erguem aquele chapéu, um ratinho branco ali dentro, que estava ali aprisionado dentro daquilo, foge, desaparece. Eles viram a casa, colocam tudo abaixo para tentar pegar de novo aquele ratinho, para colocar o ratinho de novo no chapéu, mas não consegue encontrá-lo. Então quando aquele fazendeiro, quando aquele patrão ele volta, eles vão se confessar para ele: olha, patrão, olha, nós pecamos contra o Senhor. O Senhor disse que é para a gente não fazer, e nós fizemos, e mexemos lá, e o ratinho fugiu. Eles falam: então vocês me desobedeceram. Então tudo aquilo que eu tinha preparado, que seria para a vida de vocês, eu vou pegar de volta e vou oferecer para outra pessoa. Porque vocês foram desobedientes. É interessante como essa história ela nos remete lá para o paraíso, lá para a vida de Adão e Eva. Quando Deus ele prepara um jardim, Deus ele prepara vários tipos, árvores frutíferas, frutas, tudo, e Deus olha para eles, para Adão e Eva, e diz: olha, vocês podem comer de todos os frutos, vocês podem comer tudo menos dessa árvore e desse fruto especial que está no meio do jardim. Mas, Senhor, por que nós não podemos? Vocês não podem comer dele. Vocês podem, tudo está nas tuas mãos, tudo está nas tuas mãos, menos esse fruto que está no meio do jardim. Mas o que aconteceu com Adão e Eva? A impressão que dá é que aquilo que é proibido, aquilo que era proibido parecia ser mais delicioso do que tudo aquilo que Deus havia preparado. Assim é a desobediência aos preceitos e aos caminhos de Deus na vida do ser humano. Quando o pai e a mãe ela olha para um filho e fala: filho, eu não quero que você fuja desse caminho, eu quero que você não faça isso. E quando os pais percebem, os filhos eles estão caminhando por aquele caminho. Os filhos estão trilhando aquele caminho que o pai e a mãe insistiram tanto para que eles não fizessem. A impressão que dá é que enquanto eles não experimentam, enquanto eles não provam, quando eles não veem com as próprias mãos, quando eles não sentem o sabor, o cheiro, o gosto daquilo, daquele pecado, daquilo, eles não ficam satisfeitos. E é justamente assim que acontece. É justamente assim que as coisas funcionam. E é interessante quando nós olhamos para a vida de Abraão, para a vida desse grande homem de Deus,
a obediência do coração desse grande homem de Deus. Ele foi obediente. Ele foi obediente até o ponto de o anjo gritar e bradar do céu e dizer para ele: Abraão, Abraão, não faça isso. Para, porque agora eu vejo que você teme a Deus e obedece ao Senhor. Que maravilhoso, que maravilhoso. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quero perguntar para você, aí na tua casa, responde isso para quem está do teu lado. Porque Deus, Ele pede o nosso Isaac. Por que Deus, Ele pediu Isaac para Abraão? Por que Deus hoje, Ele pede o nosso Isaac? Pastor, mas o que é o Isaac na minha vida? O que tem sido Isaac na minha vida, pastor? O que eu posso? O que é Isaac na minha vida, pastor? Tudo o que toma o lugar de Deus, preste atenção nessa frase. Tudo que toma lugar de Deus na nossa vida se torna Deus na nossa vida. Tudo que toma o lugar de Deus acaba se tornando Deus na nossa vida. Pastor, como? Pastor, eu não coloco nada. Pastor, eu não tenho outro Deus além do Senhor. Pastor, eu não coloco nada. Nós olhamos para a vida de Abraão, aquele moço. Alguns estudiosos, eles calculam que ele devia ter por volta de 20 e poucos anos. Já era um moço, era um rapaz. Mas talvez, está lá em 1 Paulo, né? 1 Paulo, talvez Isaac, ele tenha entrado no coração de Abraão de tal forma, que talvez ele estivesse ocupando o lugar de Deus. Pastor, mas como, pastor? Claro. Jeremias capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque o meu povo fez duas maldades a mim. Olha, Deus falando. Ele dizendo assim: olha, porque o meu povo, ele fez duas maldades a mim. Eles me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retém água. O que é cisterna rota? Ou rota? O que é cisterna rota? É uma cisterna que ela não tem água, ela está seca. E Deus diz: olha, eles fizeram duas maldades para mim, Deus dizendo. Eles me fizeram duas maldades, eles me deixaram a mim um manancial, a fonte de água viva. E cavaram para si cisternas que não têm água. Cisternas que não têm água. Quero perguntar algo para você, querido. Qual é o sentido da vida? Qual é a fonte da felicidade? Pensa nessas duas frases. Qual é o sentido da vida? Qual é a fonte da felicidade? Não há problema na nossa vida, não há problema nenhum em querer ser feliz, não há problema nenhum em querer uma vida melhor, ser próspero, ser abençoado, não há problema nenhum nisso. Não. Mas o problema é quando nós deixamos que essas coisas da vida, elas tomem o lugar de Deus no nosso coração. O problema é quando nós deixamos que o sentido da vida, que a fonte, quando nós procuramos por essa fonte de felicidade, sem ser Jesus. O sentido da vida, preste atenção nisso. O sentido da vida e a fonte da felicidade na vida do cristão tem que ser Jesus. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele é a fonte de toda a felicidade. Ele é a fonte, ele é o sentido, é aquele que dá sentido verdadeiro para a vida. É Jesus. Jesus. Simplesmente Jesus. Sabe, querido, quando a vida... Talvez eu esteja falando para pessoas nessa noite que têm vivido dessa maneira. Quando a vida ela se torna sem graça. Quantas pessoas estão vivendo assim? Bíblia esquecida num canto da casa. A vida
espiritual estagnada. Pessoas que perderam a alegria do primeiro amor. Pessoas que talvez nesse momento estão me ouvindo falar, mas já faz tanto tempo, tanto tempo, que eles não oram mais, que não fazem uma oração, que não agradecem nem a Deus pelas refeições. Eu quero dizer para você, querido, se você tem andado dessa maneira, se você tem se sentido assim, será que Isaac não entrou no teu coração? Será que você não deixou Isaac entrar no teu coração? E tomar o lugarzinho que era só de Deus? Pense um pouquinho nisso. E é interessante que Abraão, ele caminhando, e quando ele chega naquele lugar, quando ele chega naquele monte, ele edifica ali um altar a Deus. Ele levanta um altar para oferecer o sacrifício a Deus. E quando o anjo brada do céu e diz a Abraão, não mata o teu filho, agora eu sei que você teme a Deus. O texto diz que ele olha, ele consegue enxergar um carneiro aprisionado pelo chifre, nos arbustos. Ele vai lá, ele pega aquele carneiro e lhe oferece. Então se cumpre aquilo que ele tinha falado para o moço. Se cumpre aquilo que ele tinha dito lá no começo, nós vamos sacrificar. E nós sacrificando, nós voltamos. Olha só que texto tremendo. Queridos, eu quero que você pense um pouquinho comigo. Eu quero que você pense um pouquinho o que nós temos colocado no altar da nossa vida para Deus. O que você tem colocado no teu altar para Deus? Quando Abraão ele chega ali naquele momento, e ele leva aquilo que ele tinha de melhor, aquilo que Deus tinha dado para ele, que ele tinha esperado por tanto tempo, a promessa, o cumprimento da promessa na vida dele, a realização de um sonho do coração daquele pai. E quando ele chega naquele lugar, Deus pede para que ele coloque no altar aquilo que ele tem de melhor. O que você tem de melhor na tua vida hoje, nessa noite? E que Deus está pedindo para você colocar no altar para Ele. O que você tem de melhor? O que você colocaria? Quero dizer para você, não há nada na nossa vida de mais valioso que nós tenhamos, que você possua. Não há nada mais valioso na tua vida. Não há. Que você possa colocar no altar, que seja mais valioso do que aquilo que Deus colocou no altar um dia em favor da nossa vida. Não há, querido. Não há nada na nossa vida, na nossa casa, nos nossos bens, na nossa família, nos filhos, não há. Que seja mais valioso do que o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário por nós. Não há. Não existe. Nós podemos colocar tudo. E mesmo assim não pagaríamos. Se você tivesse uma fortuna no banco e tirasse toda aquela fortuna e colocasse aquilo no altar, ainda não se compararia com o preço que o Senhor pagou na cruz do Calvário por nós, por amor, por graça e por misericórdia. Mas eu quero terminar essa palavra nessa noite. Eu quero terminar. E eu quero que você entenda. Sabe? O que tem sido mais importante na nossa vida? O que tem sido mais importante na nossa vida? Eu quero que você sacrifique isso para Deus nessa noite. Para que Deus ele volte a ter o lugar
principal na tua vida. Pastor, eu ando meio preocupado, eu ando meio desanimado. Pastor, eu perdi a minha fé. Pastor, eu perdi a minha alegria. Eu não sei, querido, o que Deus ele falou no teu coração. Eu não sei o que Deus ele ministrou na tua vida. Talvez para alguns seja o esposo, seja a esposa, seja o trabalho. Talvez seja um bem, seja um carro, seja a casa, seja uma empresa. Nós deixamos que na nossa caminhada, nós deixamos que na nossa vida, algumas coisas, elas venham a ser mais importantes do que a presença de Deus. E Deus ele não quer isso na nossa vida. Deus ele quer o lugar principal. Ele quer o trono, ele quer o altar, ele quer o nosso coração. Sabe, eu quero que nessa noite você entenda, querido, que você continue sendo obediente a Deus, mesmo diante de uma sociedade que despreza valores. Eu quero que você continue sendo obediente a Deus, mesmo diante de pessoas que ridiculariza aquele que é honesto, aquele que trabalha e que vive do suor do seu rosto. Eu quero que você continue sendo obediente a Deus, mesmo com aqueles que se espantam, com aqueles que não se corrompem, com aqueles que são fiéis. Talvez você tenha enfrentado essas situações do teu trabalho, você não faz parte do grupo, você não faz parte daquele hall, daquele grupo de pessoas. Mas eu quero dizer para você que nessa noite, quando você abrir o teu coração para ser obediente a Deus, você vai encontrar o Senhor na obediência. Abraão, ele teve um encontro com Deus na obediência. Quando ele levantou aquele cutelo, quando ele levantou aquela faca para sacrificar o filho, o anjo de Deus bradou do céu: Abraão, para. Naquele momento ele teve um encontro com Deus. Naquele momento, ele teve o reconhecimento de Deus para a vida dele. Olha, Abraão, agora eu sei que você teme a Deus e que você não me negaria o seu filho, o seu único filho. Sabe o que é maravilhoso dessa história? Maravilhoso dessa história é que eu me lembro que um dia alguém abriu mão do seu único filho em favor da nossa vida, em favor da nossa família, em favor da nossa história. Pastor, mas eu estou vivendo um tempo tão difícil, nós estamos vivendo um tempo complicado. Mas eu quero dizer para você, que aquele que não poupou o seu único filho, querido, ele não vai abrir mão da tua vida, ele não vai abrir mão da tua família, ele não vai abrir mão da tua causa. Encontre Deus na obediência. Eu quero orar por você. Eu quero que você aí na tua casa, eu quero que você coloque a mão no teu coração. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero que você ore comigo nesse momento. Vamos lá? Pai, nós te louvamos e nós bendizemos o teu santo nome. Ó Deus querido, pela tua grandeza, pela tua fidelidade, pela tua soberania na nossa vida. Pai, nos ensine, Senhor, nos ajude a sermos obedientes. Ó Deus, a andar pelos teus caminhos. Pai querido, para aquilo que o Senhor tem proposto, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Eu oro agora, Deus, ó Deus, por cada vida, por cada coração, Pai, e eu peço, vem agora sobre cada família, vem agora, Deus, trazendo uma fé renovada, transformada, viva, Deus, na Tua palavra, na vida dos Teus filhos, que eles recebam agora, Espírito Santo, um toque do Senhor, ó Deus, traga agora saúde, traga agora força, traga agora, Deus, um renovo do alto sobre cada vida nesta noite. Aqui eu te peço, querido Deus, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, querido Deus, muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado. Amém, queridos? Que Deus ele abençoe a tua vida. Eu quero convidar você para que na próxima segunda-feira você também esteja aí ligadinho conosco, para que Deus ele venha ministrar na tua vida de uma forma tremenda e maravilhosa. Glória a Deus. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus, né, por mais um ano de vida, pela minha esposa que está aqui. É a minha fã número 1, ela está ali, né? Está ali intercedendo. Então que Deus te abençoe, querida, de uma forma sobrenatural. Quer dizer que eu te amo muito. Isso é uma bênção de Deus na minha vida. Amém? E eu quero lembrar também o aniversário do Claudinho. Então, Claudinho que também fica aí ligadinho com a gente, né? Que Deus também te abençoe, querido. Que Deus também multiplique as bênçãos de Deus, as bênçãos dele sobre a tua vida de uma forma sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. E até o nosso próximo encontro. Em nome de